o meio-campo. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Começa aqui, daqui a pouco traz. Né? Olha só os caras que o Flamengo trouxe no meio de ano. Né? Não é muito possível, né? Hoje não dá para falar. Tem outra notícia aqui de mercado da bola para finalizar esse vídeo. Meu Deus do céu. Craque no Mengão, olha, Endrick para 2026. Lembrando que o Endrick tá lá no banco, jogado lá no Real Madrid. A gente sabe do potencial que ele tem. É um baita jogador, seria titular em qualquer clube no Brasil e muitos na Europa, na minha opinião. Deixando ele jogar, ele vai pegar ritmo de jogo e vai arrebentar. Ele tem estrelas, moleque. Ele entra e faz gol. Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva e ative o sino, que aqui você ficará por dentro com os principais reacts do nosso Flamengo. Vamos que vamos. Olá, o Flamengo vai jogar aí na quarta-feira a vida também. Enquanto isso, por fora, notícia do mixvale.com.br, que o Flamengo acelera aí a negociação com o Talisca, Anderson Talisca, para 2026. E depois que, segundo a reportagem, ele aceitou aí uma redução salarial. Segundo a reportagem, o Flamengo intensificou as negociações para repatriar o Talisca para 2026, após ele aceitar uma redução significativa de salário. Ele atualmente joga no Al Nassr da Arábia Saudita, mesmo clube do Cristiano Ronaldo, demonstrou interesse em retornar ao Flamengo, lembrando que ele atuou em 2010, na época da base ainda, e a movimentação ocorre em meio ao planejamento do Flamengo para reforçar o elenco, visando a próxima temporada. A diretoria flamenguista busca um acordo financeiro viável para concretizar o retorno. O interesse do Flamengo em Talisca ganhou força após ele sinalizar flexibilidade em seu salário, que hoje ultrapassa 2 milhões mensais no clube árabe. É até pouco, né? Para quem joga na Arábia, ultrapassar 2 milhões é pouco. Mas, então, para ganhar 1 milhãozinho aí tá bom no Brasil, né? A redução seria essencial para adequar o orçamento ao Flamengo, que prioriza contratações estratégicas. Fontes internas indicam que o Meia, o seu Talisca, vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Brasil e ao Flamengo. Lembrando que as negociações começaram em outubro, com reuniões virtuais entre o Flamengo e o representante do jogador. Ele tem contrato com o Al Nassr até junho de 26, e que exige um planejamento antecipado. O Flamengo avalia o impacto técnico e financeiro da contratação, considerando a experiência do Meia em competições internacionais, e a torcida flamenguista aí, animada com a possibilidade, já se manifestou em redes sociais, destacando o potencial para reforçar o potencial do jogador para reforçar o meio-campo. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Começa aqui, daqui a pouco traz. Né? Olha só os caras que o Flamengo trouxe no meio de ano. Né? Então, o Talisca é muito possível. Né? Hoje não dá para falar, isso é uma loucura. Não, não é. Olha os caras que o Flamengo trouxe já no meio do ano. Então, tem tudo para acontecer. Aí tem outra notícia aqui de mercado da bola para finalizar esse vídeo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Craque no Mengão, olha, torcidaflamengo.com.br. O Flamengo consulta Endrick para 2026. Lembrando que o Endrick tá lá no banco, jogado lá no Real Madrid. A gente sabe do potencial que ele tem. É um baita jogador, seria titular em qualquer clube no Brasil e muitos na Europa, na minha opinião. Deixando ele jogar, ele vai pegar ritmo de jogo e vai arrebentar. Ele tem estrelas, moleque. Ele entra e faz gol. Ele já demonstrou isso no próprio Real Madrid, cara. Só que aí ele incomodou, na minha opinião, ele incomodou a porra pra mim, na minha opinião, pode falar o que foi, aquele merda daquele Mbappé. Pra mim é um merda, um cara sem caráter. Não tem mau caráter aquele Mbappé, entendeu? Tanto é que o Real Madrid, depois que ele veio pro Real Madrid acabou. Acabou o Real Madrid, pode ver, hoje tá uma bosta. E vai ver como é que tá o time que ele tava lá, o PSG, o melhor time do mundo. Que coincidência, não? Por que será? Porra, é só trouxa que não vê, é só burro que não vê. Tá? Até o técnico saiu de lá, veio para a seleção brasileira. O que você acha? Mas tudo bem. Então o Endrick, para mim, vítima desse processo todo, né? De repente agora o Flamengo estaria aí, né, de olho no mercado de transferência,
e fez uma consulta sobre a situação do jovem atacante Endrick, segundo a notícia aqui do torcidaflamengo.com.br, tá? Ele reconhece que o Flamengo reconhece que precisa de um reforço para o ataque e vê em Endrick uma aposta promissora para o futuro, com um planejamento voltado para 2026. Contudo, a negociação parece improvável no momento, apesar do interesse do Flamengo. Fontes próximas ao jogador indicam que Endrick e a sua equipe estão relutantes em retornar ao futebol brasileiro, agora, mesmo com o Real Madrid buscando um empréstimo para ele. Vai querer ficar por lá, né? O Endrick, que tem o apoio do experiente Felipe Luiz, optou por permanecer na Europa, encerrando as possibilidades de um retorno no Brasil neste momento. Inclusive, teve a conversa aí de retornar ao Palmeiras e tal, né? Sabe o que o pai dele falou? Tem que ver a proposta. Qual que é a proposta do Palmeiras para... não tem mais amor aí. Acabou, meu amigo. Pois é, né? Pra quem é palmeirense, conhece a história, parabéns, né, cara? Isso aí. Vamos que vamos, né, cara? A vida é assim mesmo, né? Tem que ver a proposta. Ai, que coisa boa, né? Então, aí o Flamengo consultou, né? Mas tudo começa com uma consulta, né? Tudo começa com uma consulta. Daqui a pouco a gente vê o cara tá lá. E eu não duvido. Você duvida? Duvida? Vamos que vamos, né? Coloca a sua opinião no comentário aí. Você duvida que o Flamengo possa contratar o Endrick, se ele quiser? Coloca no comentário. Informação hoje já, pra gente trazer um vídeo mais objetivo. Eu vi alguns canais, influenciadores flamenguistas, colocando o nome do Endrick como uma opção de reforço. Isso porque o Real Madrid entende que o jogador não tem espaço na equipe do Real Madrid. E faz sentido, porque se você pega o elenco do Real Madrid, meu amigo, além disso, o jogador mais jovem que chegou, ele acabou tomando espaço também, fez um ótimo Mundial de Clubes. Então os jogadores que são mais jovens e que o Endrick poderia ali parear, eles estão também em prioridade. Hoje o Endrick é o último na lista, é a última prioridade. Só se o cara tiver suspenso ou expulso, ou o outro machucado, para depois escolherem ele. Então precisa um conjunto de coisas acontecer pro Endrick ganhar a minutagem. E mesmo assim essa minutagem não vai ser constante, porque no outro jogo alguém já pode voltar e toma de novo a vaga dele. Então é o seguinte, galera. O nome dele está sendo especulado dentro do futebol brasileiro. A chance dele vir pro futebol brasileiro ela é muito improvável, eu já garanto isso para vocês. E a chance dele ir pro Flamengo eu não diria 0, eu diria -1. Por que -1? Por que -1? Porque é o seguinte, não que o Flamengo não tenha condição financeira de trazer o jogador, tá? Não que o Flamengo não seja uma equipe ali que tem o seu prestígio, que tem uma competitividade, não é isso. Não estou falando do Flamengo como instituição, mas eu estou falando da relação que o Douglas, pai do Endrick, ele tem com o Palmeiras. Galera, é uma relação muito forte. O Palmeiras, quando o Endrick ele foi literalmente descartado do São Paulo, o Palmeiras abraçou o Endrick e a família dele. Deu emprego pro pai dele, dentro do CT do Palmeiras. Atletas do convívio do Palmeiras encontravam todos os dias o pai dele pelo corredor. Então a relação íntima que ele tem com o Palmeiras, ela é assim surreal. Tanto que o Amorim lá do Pó de Porco, ele colocou um vídeo sobre a possibilidade do Endrick reforçar o Palmeiras. E o pai do Endrick respondeu no perfil oficial embaixo, o perfil oficial dele. O Palmeiras tem que fazer uma proposta, tem que ter projeto. Douglas respondeu isso. Que eles querem um projeto. E quando ele fala de projeto, aí você pensa assim, mas Neto, o Flamengo pode apresentar um projeto para ele. Não pode? Mas pode. Galera, eu não tô falando que o Flamengo não pode se lançar uma proposta. Eu até acho que isso é passível de acontecer, viu? Porque nesse embate de bastidor que tem aí, Bap e Leila, provavelmente o dirigente do Flamengo ele tá doido pra dar uma provocada. Só que também ele sabe aonde ele vai pisar e não vai pisar pra fazer isso, porque uma provocada em falso também pode flopar.
e aí gerar um efeito reverso. Então, existe ali provavelmente um cuidado também da diretoria do Flamengo não ficar queimando cartucho. Não é igual a Leila, né, que saiu oferecendo contrato pro Bruno Henrique, Gabigol, aí depois arrancou, ofereceu pro Gabigol na hora que ele ia aceitar, arrancou, né? Bruno Henrique recusou. Agora tem esse papo do Gerson. Então, assim, as chances do Endrick vir pro Brasil, elas são extremamente remotas, porque o Real Madrid quer ele numa equipe da Europa. Porque o Real Madrid não quer se desfazer do Endrick. O Real Madrid quer maturar o Endrick, para que depois o Endrick volte. E aí sim se estabeleça como um jogador ali do elenco titular do Real Madrid. Então o Real Madrid quer um desenvolvimento do atleta na Europa. Só que tem outro detalhe também. Eu falei inclusive no vídeo lá da social vizinha. Eu falei o seguinte, ó. Se o Endrick querer Copa do Mundo, que é o que o Endrick quer, Copa do Mundo, ele ir para um clube agora, no começo do ano da Europa, não vai trazer a visibilidade para ele ir para a Copa do Mundo. Porque se ele chegar num clube maior também, de maior escalão, como um PSG, que nem o pessoal tá falando de PSG, aí ele vai para a França ou vai para o Roma. Talvez ele chegue nesse clube e ele não vai ainda chamar a atenção. Talvez ele ainda vai ficar um pouco de jogador reserva para entrar em segundo tempo. Ele não vai conseguir ter esse protagonismo. Se ele vier pro Palmeiras, talvez o Abel também não vai dar esse protagonismo a priori pra ele não, viu? Não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque hoje Flaco Lopes e Vitor Roque se encaixaram muito bem. Vai ser um jogador ali que vai ser provavelmente utilizado no segundo tempo. A equipe brasileira que quiser trazer o Endrick, hoje eu só vejo o Palmeiras como possibilidade afetiva. Não acho que o Endrick vai aceitar ir pro Flamengo. De verdade. O Flamengo pode até apresentar um ótimo projeto, mas não acho que ele vá. Não, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham que o Vinícius Júnior viria hoje pro Palmeiras? Vamos lá. Vamos supor que amanhã o Vinícius Júnior volte ao futebol brasileiro. Ótimo jogador, sobra e muito no Brasil. Vocês acham que ele vai vir pro Palmeiras? Vamos ser sinceros, não. Então assim, tem muita coisa. Tem muita coisa. E o seguinte, meus... Do Racing, se liga. Vamos ver. Coloca o áudio pra gente aqui. É muito significativo pra eles, né? Muitos desses torcedores nunca viram o Racing chegar a uma final de Libertadores. Então, é um marco, né? Faz muito tempo. Década de 60? O Racing é o primeiro. O Racing é o primeiro argentino campeão do mundo em 63, né? 67. Desculpa, aí o Santos. 67. Não, eu acho que o Independente foi antes, hein? Não, o campeão do mundo, primeiro é o Racing, argentino. E acho que desde lá ele não bate uma final. Mais. Né? Tá sem áudio pra gente aqui, mas tudo bem, tá dando... tá sem áudio aí também? Ué? Bom, tudo bem. As imagens aí da festa na concentração dos jogadores do Racing. Rosinei, você já enfrentou alguma situação assim? Fala, senhor Mani, aí os Rosinei... Não, eu queria dizer o seguinte, a festa da torcida do River foi tão bonita quanto essa daí, nas mesmas proporções. Sim. Tá? O Palmeiras foi lá e fez o quê? Ganhou o jogo. Tudo bem. A torcida não entra no campo. Não entra no campo. O que você não pode é pipocar. É isso aí. Não pode pipocar. Ponto. Quem vai resolver o jogo são os jogadores. Agora... A torcida, o Monumental de Nunes é maior do que esse estádio, é mais imponente, é mais claustrofóbico. O Palmeiras foi lá e ganhou. Então, se o Flamengo jogar a bola que ele tem que jogar, ele vai ganhar esse jogo e ponto. A torcida não entra no campo. Mas tem jogador que fica intimidado, né? Aí o Rosinei pode falar. Isso aí traz um pouquinho mais de ânimo, né? Traz um pouquinho mais de motivação. Agora, os caras do Racing. Exatamente. Ou pro Flamengo também? Não, pro Flamengo também, né? Pro Flamengo também. Mas assim, a torcida apoiando, da forma que está apoiando, o jogador se sente mais acolhido também e acreditando que consegue sim reverter uma situação. Eu passei por uma situação como essa justamente no Atlético. A gente perdeu de 2-0 lá,
Apesar que a gente já vinha passando por essa situação, tipo, do eu acredito em várias circunstâncias, mas na final também foi assim. E isso acaba trazendo uma motivação a mais, né? Isso traz um ânimo a mais. Você vê o seu torcedor acreditando, trazendo essa confiança que, pô, a gente vai conseguir reverter a situação. Então, isso é importante para os jogadores. Vou falar do áudio do Gustavo Costas, né, técnico do Racing. Mas antes, a gente estava até acompanhando antes, João Fonseca ganhou, tá na próxima fase do Masters 1000 de realmente Paris. Realmente o que o Alfinete falou foi o primeiro argentino campeão intercontinental e a última final foi em 67 mesmo. Imagina o... Ele ganhou do Palmeiras essa final. Foi. 3-0, acho. Se eu não tô enganado, 3-0 ou 3-1? Não, 67 ganhou do Nacional. Mas tem alguma... Então tem uma semifinal que é porque não, acho que Palmeiras e Penharol, eu tô confundindo. Ganha do Nacional. O Racing só tem essa aí. Ó, e aí o Gustavo Costas, né, técnico do Racing, que é um cara que tem uma ligação quase umbilical com o clube. Bilical não, umbilical. Mas foi o que eu disse. Você falou bilical. Jamais. E aí o Gustavo Costas, um áudio enviado por algum amigo, que alguém vazou esse áudio, e ele diz o seguinte: não importa se eles, Conmebol, nos cobrem uma multa elevada, eu não dou a mínima. Vamos destruir o campo, vamos passar. Temos que vencer agora. Eu disse isso outro dia, eu disse a todos. Vamos começar a vencer esse jogo agora. Estamos lá desde o outro dia, tudo é positivo. Nós vamos atropelar. Então, isso aí é algo que o Flamengo tem que entregar nas mãos da Conmebol. O que significa aí? Vamos destruir o campo? Vamos fazer qualquer coisa para ganhar? O que significa isso? O que significa isso? É um jogo de futebol, gente. Nada pode exceder a isso, certo, Rosinei? Mas isso também traz uma motivação a mais pro jogador do né? Flamengo, cara. Porque, pô, imagina os caras vendo isso aí e falando, a gente vai passar. Pô, vai passar como? Vai atropelar quem, Aqui tem um time grandíssimo que é o Flamengo também. Eu vou ser muito sincera. Apesar de toda a atmosfera, o Pedro tem um desfalque importante que é o Flamengo tem um desfalque importante que é o Pedro. O Léo Ortiz pode voltar, viajou com a delegação. Só o Pedro e o Everton Cebolinha não viajaram, né? Apesar de tudo isso, de toda a atmosfera e tudo mais, gente, o Flamengo tem um elenco muito bom. O time do Flamengo é muito melhor. Eu não acredito. Eu acredito melhor. Não é que ele é melhor. Eu tô curioso. Poderia ter vencido o jogo aqui no Maracanã. Eu tô curioso pra ver como que os jogadores que nunca tiveram contato com uma atmosfera dessa vão reagir. Mas Jorginho, Samuel Lino, Saul. Jogadores que nunca tiveram. Esses caras jogaram o clássico lá, o Real Madrid e Atlético. É diferente. Os clássicos na Itália, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que pode ser uma motivação. Olha o vídeo que viralizou muito do Palmeiras contra o River Plate no Monumental, dos jogadores Murilo, Piquerez, antes do jogo. Mas são jogadores cascudos, né, Isa? Já campeões de Libertadores. Mas esses caras são também. O Jorginho é campeão da Mas é outro futebol, cara. Eu acredito na classificação do Flamengo. O Jorginho não sente. Eu acho que tem mais chance do Palmeiras passar do que o Flamengo. Não acho, gente. Isso eu acho uma loucura. Eu acho. Porque... Eu tô com a Isa também com relação a isso. Não é questão de ser clubismo, não. De clubista, não. Mas tá tomando já de Meu palpite pra final é Racing e Palmeiras. Você acha que o Palmeiras tem mais chance de passar do que o Flamengo? Sim. Não, o Palmeiras tem que... A LDU não joga metade do que o Racing joga. Gui, mas o Palmeiras é melhor. Tudo bem, mas a LDU construiu uma... 3-0, Gui. Construiu uma vantagem de 3-0, não é assim. Todos os times assim, de nível mas uma coisa é você ter obrigação, outra coisa é você construir... O Vasco ganhou de 6 do Santos. Se precisasse fazer 6, ia fazer? Exato. Eu entendo. Tem toda a diversidade do jogo. Eu acho mais favorito pra ir pra final do que o Flamengo. A diversidade do jogo, pra mim, é a principal. Essa diversidade do jogo, acho que, assim... o Flamengo já realmente... Cada um apita de um jeito, num jogo ele vai expulsar, no outro não. É pra você ver o seguinte, Dodô, você imagina se você é o árbitro de campo e o Mano fosse o árbitro de vídeo, um exemplo. Esse debate de vocês agora. Os caras não chegam num acordo, cara. Mas, Vieira, isso aconteceu ontem. Porra, aí o que acontece? Então juiz... faz o que em campo? Então, mas é o que o juiz fala em campo, né? Porque o juiz... Ele bancou. Ele bancou que ele deu. E raramente acontece isso, né? O VAR chama pra mudar o... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte. Tá sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, com as principais reações do Mengão pelos rivais aí, pelo Brasil. Mais a opinião de vocês. O que vocês achariam aí de Endrick no Flamengo? Você acha que encaixaria perfeitamente no estilo de jogo de Felipe Luiz? Tudo indica que Felipe Luiz vai renovar o contrato com o Mengão e deve sim ser o técnico no Flamengo
para a temporada 2026? Você acha que o estilo de jogo ali de Endrick totalmente diferente de Pedro, né? Pedro é aquele centroavante raiz, centroavante clássico, né? E Endrick é mais daquele centroavante mais nível a temporada normalmente agora, né? Nos anos atuais, né? O centroavante mais mobilidade, que vai ajudar na marcação, que vai recompor o meio de campo. O que vocês acham aí? Deixe nos comentários aí a sua opinião. Também comentem em que lugar do Brasil você é torcedor rubro-negro.